Olá, meus amigos, graça e paz. Quero desejar que o Espírito Santo esteja em você, dentro de você, conduzindo você por caminhos excelentes e gloriosos. Mais uma oportunidade Deus está nos dando em um tema que me chamou a atenção. E eu quero compartilhar com você essa temática porque eu estava estudando a palavra e vi dentro desse texto algo interessante que eu quero compartilhar com você. Esse texto chamou a minha atenção. Compartilhar com os nossos amigos e irmãos que estão cada dia mais buscando conhecer e continuarem a conhecer o Senhor. E é mais uma oportunidade para estarmos também aprendendo mais do Senhor. O texto que nós estaremos lendo está no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Como eu disse, estava estudando e achei assim muito importante para nosso enlevo espiritual. Muito para mim é um prazer estar estudando, compartilhando e tendo você em nosso canal para estar nos ajudando a propagar essa verdade que por século vem sendo oculta ou escondida, para que o povo de Deus não sirva a Deus com liberdade, fazendo jus a essa graça, esse favor imerecido que Deus tem fornecido ao seu povo. Vamos lá então? 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, acompanhe essa leitura porque estaremos comentando sobre essa temática que é muito importante. Diz assim o texto da palavra: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchado e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se tivesse presente, o que tal ato praticou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto-vos ao meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí está esse texto, chamou minha atenção, e principalmente quero aqui pontuar a palavra quando Paulo diz: seja entregue a Satanás. Vou traçar um comentário sobre este assunto: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Vale salientar que o texto está falando de um certo crente em Corinto que estava fornicando, mantendo relação íntima com a mulher de seu pai. E a igreja não tinha força para conter a situação. Chegou essa situação ao conhecimento de Paulo, que estava longe, mais uma vez tomando conhecimento, e ele então escreveu essa carta exortando a igreja a tomar uma atitude. E a sua expressão era que ele, ainda ausente, mas presente no Espírito, estava determinando pelo Espírito do Senhor que esse tal fornicador, ele fosse entregue a Satanás, a fim de que seu espírito fosse salvo. Vale salientar então que se era para o espírito ser salvo, a carne ser entregue a Satanás, essa pessoa era um cristão, que como cristão estava em falta diante das verdades sagradas, estava sendo um opositor às verdades sagradas, às coisas santas. Percebeu aí? Quer dizer, cristão tendo relação com a mulher de seu pai, um fornicador. Paulo disse que seja entregue a Satanás para que ele sofra na carne, a fim de que seu espírito seja salvo. Vai a minha pergunta: Satanás é canibal? Porque Paulo mandou entregar esse cidadão fornicador a Satanás para que a sua carne padecesse. Entendeu? Entregue a sua carne a Satanás para que seu espírito seja salvo. Ele estaria sofrendo na carne por consequência das suas obras má,
mas o seu espírito seria salvo. Vamos entender isso aí, porque Satanás, pelo que eu sei, ele não é canibal, muito pelo contrário, tá bom? Então perceba aí que é importante analisarmos esse texto para nosso enlevo espiritual. Satanás nunca foi um ser espiritual, criado por Deus para se opor à sua criação. Isso eu posso afirmar de forma categórica, porque nós temos estudado sobre o assunto, correto? E sabemos que Satanás a sua interpretação dentro da linguagem hebraica, ele é opositor. Tudo que é oposição, tudo que é adversário é um Satanás. Mas, segundo a tradição religiosa evangélica, Satanás é um ser literal e espiritual, criado por Deus para destruir a humanidade e levá-las para o inferno. Quero afirmar que Satanás, como pessoa literal, como ser espiritual, nunca foi criado por Deus para se opor à criação de Deus. Ou melhor, Deus é soberano. E vale salientar que no livro de Jó, capítulo 2, 42, diz que eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus não criaria ninguém para frustrar os seus planos, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Logo, Satanás, diabo, demônio, nenhum deles foram criados por Deus para frustrar os planos de Deus, para estar se opondo ao plano de Deus, aos planos de Deus, aos projetos de Deus. Subentende-se então que tanto Satanás, diabo, demônio são adjetivos, ok? Mas vamos continuar refletindo, porque Satanás é canibal. Para Paulo mandar entregar a carne daquele fornicador a Satanás? Muito bem, então vamos lá. No entanto, Satanás, ele foi criado sim, não por Deus, infelizmente. Ele foi criado sim, não por Deus. As pesquisas afirmam que a origem desse personagem de cor vermelha, óleo de fogo, garfo na mão, com cauda de serpente, ele que foi criado, mas não por Deus, mas sim pelas igrejas romanas e pelos teólogos da época. Então perceba aí, se a função de Satanás é induzir a humanidade ao erro e, por fim, levá-las para ser atormentados no inferno, por que Paulo mandou entregar a carne do fornicador a Satanás, para que o espírito fosse salvo? Eu quero que você reflita comigo, porque esse texto chamou a minha atenção. Porque Paulo mandou entregar a carne do fornicador a Satanás para que o espírito fosse salvo. Esse texto que estamos comentando chama a nossa atenção, porque Paulo aqui está dizendo para entregar a carne e não o espírito a Satanás. Subentende-se que aquele fornicador deveria ser entregue aos seus desejos carnais e profanos. Paulo disse, entregue a carne a Satanás. Quer dizer, entregue esse indivíduo, esse fornicador, aos desejos profanos, aos desejos carnais dele, para que ele padeça na carne, para que sofresse as consequências das suas práticas ilícitas e profanas. Já que Satanás, diabo, são adjetivos, significa adversários, opositores, contrários à verdade, à santidade, aquilo que é honesto, aquilo que é santo, aquilo que é puro, e Paulo está mandando entregar esse fornicador a Satanás, quer dizer, está dizendo Paulo que ele deve ser entregue aos seus desejos carnais. No entanto, ele, no seu espírito, está salvo. Você vai lembrar então que salvo uma vez, salvo para sempre. Aquele que tem seu nome escrito no livro de Deus, aquele que é uma metáfora, porque Deus não precisa de livro, mas aquele que está na palma das mãos do Senhor como salvo, ninguém arrebata. Então, esse crente, ainda como fornicador, dentro do conceito e do ambiente congregacional, estava praticando ato ilícito. Então, Paulo manda corrigi-lo, colocando ele à disposição dos seus desejos carnais, que é isso que acontece com todas as pessoas que optam
por viver seus desejos carnais, suas vontades carnais, seus prazeres carnais, então são entregues aos seus desejos para sofrer na carne. Tudo que é um adversário, um opositor, ou traição, ira aflorada, sentimento ou ideia contrária é uma obra da natureza carnal e pecaminosa. Deus abençoe e lhe ajude a entender que se faz necessário ter cuidado, tá certo? Se faz necessário o controle das nossas ações, das nossas atitudes carnais, para que não ouçamos o que Pedro ouviu. Se faz necessário ter o controle das nossas atitudes carnais, para que não ouçamos o que Pedro ouviu. Quando foi que Pedro ouviu? Mateus 16, 23. O próprio Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava tendo uma atitude contrária. Pedro estava tendo uma atitude carnal, se opondo às verdades que já estava profetizada, determinada para o ministério do Senhor Jesus pelo seu Pai. Então, Deus em Cristo vos abençoe abundantemente. Como sempre, desejo que o Senhor Deus abra seu entendimento para que, ainda em vida, possa viver a sua salvação por graça, sem precisar pagar preço. Esse é o meu desejo e por isso estamos sempre aqui trazendo essa palavra de vida, de graça, para que você possa viver a sua salvação por graça, sem precisar pagar preço. Deus continue lhe abençoando.